Fala, minha rapaziada, começando mais um delírio futebolístico, nossa resenha de futebol aqui com vocês. Hoje vamos falar tudo sobre a rodada do final de semana do Brasileiro. Tem Copa do Brasil, tem bastante assunto, teve goleada, teve time que estava brigando pela liderança perdendo. Tem bastante coisa. A Copa do Brasil também começou o mata-mata, hein? A principal competição de mata-mata aqui do nosso país. Tem jogo bom, hein? Tem jogo bom já, tem jogo de time grande. Vamos falar tudo para vocês e falar dos outros assuntos aí que correram durante a semana aí do futebol brasileiro e pelo mundo também. Meu amigo Lucas Valim, muito boa noite. Hoje aqui, terça-feira, dia 27. Ontem terminou a rodada, o time do Corinthians ganhou. E aí, como é que foi? O que que você gostou desse final de semana de futebol aí? Boa noite, Arthur. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Foi o que dá para tirar de positivo desse final de semana foi a vitória do Corinthians, né? Não teve muita surpresa, não. O básico, o que a gente estava esperando já no Campeonato Brasileiro, basicamente aconteceu e para mim o que fica de positivo é a vitória do Corinthians mesmo ontem. Boa. Vamos começar falando talvez do principal jogo desse final de semana, o mais comentado, sem dúvida nenhuma, que foi a vitória do Flamengo. O Flamengo amassou o São Paulo no segundo tempo, fez 5 gols, eu acho que em 22 minutos. O São Paulo que fez no primeiro tempo bom, teve até mais chance do que o Flamengo. A defesa do Flamengo bateu cabeça ali, o ataque do São Paulo conseguiu chegar algumas vezes frente a frente com o Diego Alves, mas acabou desperdiçando. E no segundo tempo, o São Paulo fez um gol logo de cabeça, no começo de cabeça com o Arboleda, mas depois virou uma confusão ali, muito gol de bola parada, erro de posicionamento, erro que é básico no futebol. E em 20 minutos teve o famoso apagão e quando o São Paulo viu, estava 5-1 para o Flamengo. O Flamengo parecia o Flamengo do Jorge Jesus no segundo tempo, hein? Foi um placar bem elástico, né? Mas a- talvez pela quantidade de gols feitos pelo Flamengo tenha surpreendido, mas eu acho que ninguém imaginava um resultado diferente. Todo mundo apostava que o Flamengo ia sair vitorioso e sem muita dificuldade, apesar do São Paulo ter feito um bom jogo contra o Racing na quarta. Mas o que a gente viu foi que não é, como pode dizer, não é um vexame o que o São Paulo apresentou, porque o Flamengo dos últimos 4 jogos, 3 aplicou goleadas contra adversários difíceis, por exemplo, o Defensa e Justiça. Então, o São Paulo entrou em campo com a proposta de se defender bem, de marcar bem, retrancar e tentar matar o jogo no contra-ataque, tentar endurecer a partida jogando na transição rápida. Até conseguiu um gol, né, no escanteio, teve algumas chances, poderia ter feito mais, só que não foi suficiente, né? Chamar o time do Flamengo, um time com tantos jogadores bons, com tantos jogadores decisivos para cima, por mais da metade do segundo tempo, é perigoso. E foi o que aconteceu. Bruno Henrique faz um gol que acaba sendo anulado, dá uma sorte aí pro São Paulo de ainda continuar na frente do placar, mas logo em seguida já faz o primeiro, aí em 8 minutos faz um hat-trick, e o São Paulo totalmente desorganizado, desestabilizado depois do primeiro gol do Flamengo. Então, o retrato que ficou do jogo para mim foi que teve um jogo até o gol do São Paulo e teve outro totalmente diferente a partir desse gol. Porque o São Paulo vinha conseguindo conter o Flamengo, criando uma chance ou outra. A partir do momento que fez o gol, abdicou de jogar, entregou a bola para o Flamengo e tentou segurar a partida até o final até o final, mas ainda tinha muito tempo de jogo pela frente. E aí o Flamengo dominou e passou o carro. É isso aí, o Flamengo não vencia o São Paulo desde 2017. O Flamengo que nos últimos 2 anos vem atropelando todo mundo aqui no futebol brasileiro, e o São Paulo era essa pedra no sapato ainda do Flamengo. O São Paulo sempre conseguia endurecer o jogo contra o Flamengo, o jogo do São Paulo encaixava com esse jogo do Flamengo. O São Paulo conseguiu vencer o Flamengo do Jorge Jesus, venceu o Flamengo ano passado. Inclusive, no último jogo do campeonato, o São Paulo venceu o Flamengo. O Inter só não foi campeão por causa que não conseguiu bater o Corinthians no Beira-Rio. E ontem o Flamengo descontou todas essas derrotas dos últimos anos. Aplicou uma goleada, um placar bem elástico mesmo, e no segundo tempo com uma intensidade totalmente diferente dos dois do primeiro tempo.
O Bruno Henrique acabou com o jogo em 3 gols, poderia ter sido 4, mas um foi anulado, na minha visão, corretamente. Eu acho que a bola pegou assim no braço dele, mas é o que eu sempre venho falando. Esse time do Flamengo, mesmo quando às vezes não está bem, o destaque individual, as jogadas individuais, o brilho individual dos jogadores de frente, que são jogadores todos eles de um nível muito alto, inclusive nível de seleção, acaba decidindo a partida. E a outra coisa que eu falo é, não adianta você abdicar de jogar com esse time do Flamengo durante 20 minutos, durante 30 minutos, como São Paulo fez. São Paulo, com 15 minutos do segundo tempo, já abdicou de jogar, queria só se defender. E aí a pressão fica muito grande mesmo e a qualidade vai surgir. Uma hora o cara vai fazer o gol. Inclusive, o gol, na verdade, saiu até de uma falha de São Paulo primeiro, né? Mas o segundo já foi numa jogadaça do Bruno Henrique, que acabou com o jogo, parecia o Bruno Henrique de 2019, no time do Jorge Jesus. Realmente, o Bruno Henrique vem recuperando o bom futebol de 2019 nas últimas partidas, principalmente depois que o Renato Gaúcho assumiu, né? O Renato tem essa característica de recuperar jogador, de trazer para perto, de conversar e deu muito certo isso com o Bruno Henrique. O São Paulo também falhou muito nos gols, né, como você mesmo pontuou, muito gol de bola parada, erro de posicionamento, e também é uma coisa que não dá para acontecer contra um time como o Flamengo. E eu não sei, talvez seja um equívoco dizer isso, porque o São Paulo conseguiu uma classificação heróica lá na Argentina semana passada, mas talvez o trabalho do Crespo esteja se desgastando, talvez no, o que eles, a ideia de jogo dele não tenha sido, não esteja encaixando mais, porque o ponto fora da curva do recente do São Paulo foi justamente aquela classificação contra o Racing, porque desde o começo do brasileiro, o São Paulo vem sendo um time muito instável, muito irregular, oscila muito durante as partidas, oscila muito no campeonato, então talvez o Crespo já não esteja ficando sem saída para resolver, tentar dar um ânimo novo para esse elenco. Boa. E é o que eu ia te perguntar, qual é o verdadeiro São Paulo? É o São Paulo que faz um segundo tempo muito bom contra o Racing, um jogo muito bom, mas um segundo tempo espetacular lá na Argentina, 3-0, depois levou um gol, mas uma vitória contundente? Ou é esse São Paulo que fez um primeiro tempo bom, na minha visão, contra o Flamengo, mas no segundo tempo, não sei se foi físico, não sei se foi emocional, não sei se foi a tática do Crespo mesmo em recuar a equipe, mas que no segundo tempo realmente foi muito mal, não conseguiu fazer nada contra o Flamengo. Do minuto 5 para frente, que no comecinho do segundo tempo ainda achou o gol de cabeça. E a outra coisa é, até que ponto o trabalho do Crespo é consistente? O Crespo é um treinador de mata-mata, será? Porque tem treinador que fica aquela coisa, né? Fica rotulado como um treinador de mata-mata, mas que nos pontos corridos não consegue fazer o time ter a consistência que o pontos corridos exige. Então, um campeonato regular. Agora, o mata-mata, você vai, faz uma noite boa, um jogo bom, você consegue ir passando. O que que você acha? Eu acho que o verdadeiro São Paulo, pelo que a gente vem vendo nos últimos 2 meses, é o São Paulo que jogou, que tomou a goleada do Flamengo. É aquele São Paulo a partir do segundo tempo contra o Flamengo, que é um time muito mal organizado, um time totalmente inofensivo e um time que é facilmente dominado por qualquer adversário. Justamente como eu citei, né, que depois da final do Campeonato Paulista, o São Paulo, aquele São Paulo bonito que a gente viu jogando, fazendo gol, futebol envolvente, não apareceu mais. Inclusive contra os adversários que brigam para não cair no brasileiro. E sobre o trabalho do Crespo, eu não sei se dá para classificar ele como um treinador de mata-mata ou e não e que tenha dificuldades no ponto corrido, porque eu não conheço, né, de fato, antes dele trabalhar no São Paulo, eu não sei de nenhum, não conheço o trabalho que ele teve antes do São Paulo. Mas eu acho que, como eu falei, foi um ponto fora da curva aquele jogo contra o Racing. Talvez o São Paulo tenha conseguido, o time do Racing também, que não é lá muito forte, apesar de estar jogando dentro de casa. Talvez o São Paulo tenha conseguido encaixar a estratégia, conseguido matar o jogo logo e garantir a classificação. A gente vai ver agora na Copa do Brasil, vai ver na Libertadores
o próximo desempenho, mas no Campeonato Brasileiro aparentemente tá ficando difícil a situação. Pode até ser que não seja, pode até ser que não brigue para não cair, mas está cada vez mais distante daquele pilotão lá de cima da tabela. Boa, boa. Vamos falar agora, pular um pouquinho São Paulo. Vamos falar agora do jogo do Palmeiras. O Palmeiras, líder do campeonato, mais uma vitória. Mas esse foi o Palmeiras que vinha jogando bem nesses últimos dois, três jogos. Hoje, desse último jogo, voltou a ter um jogo como foi contra o América Mineiro. Um jogo que o Palmeiras, no primeiro tempo, o Fluminense criou até as principais chances. O Zé Rafael tirou uma bola no carrinho, praticamente dentro do gol. O Fluminense, o Everton fez uma grande defesa também num chute do Nenê, numa bobeada da zaga do Palmeiras. Mas é aquela coisa, o time é aquela coisa de time campeão, joga mal e vence. O time campeão joga bem e vence, e joga mal e vence. E no segundo tempo, o Palmeiras achou uma jogada lá, achou um gol que foi até dado contra, eu acho. Foi dado um gol contra e ganhou o jogo 1-0. Não foi uma grande exibição, mas venceu, que era o que precisava, mais 3 pontos para não deixar o Atlético encostar, para manter os 3 pontos de vantagem e, e carregar essa vantagem para o jogo contra o Galo, mesmo o jogo que eles vão se enfrentar, que se eu não me engano é daqui a 2 ou 3 rodadas. Mas o que que você achou desse jogo do Palmeiras? Eu esperava que o Palmeiras dominasse o Fluminense e vencesse sem muita dificuldade, porque eu acho que o trabalho do Roger no Clube Carioca é muito irregular, é muito instável. Mas, de fato, não foi uma grande exibição. Foi aquele Palmeiras que não conseguiu criar muito, que ficou se defendendo muito, sofreu, podia ter tomado gol. Mas é aquilo que você falou, é sorte de time campeão, é coisa de time campeão. Joga mal e vence, joga bem e vence. Os últimos jogos do Palmeiras vinha jogando muito bem e vencendo e convencendo. Então, acho que esse jogo contra o Fluminense foi só uma oscilação normal que tem no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Todos os clubes que foram campeões, tirando o Flamengo em 2019, tiveram essa oscilação em algum momento do campeonato, ganharam jogos no sufoco, empataram quando podia ganhar, então eu acho que isso acontece. Não tem que questionar agora o trabalho do Abel, não tem que questionar o time do Palmeiras. Foi um jogo que jogou mal, mas ganhou, fez o dever de casa, fez o que tinha que fazer. E vai criando aquela gordurinha, né? Aquela gordurinha que mais para frente o campeonato pode fazer diferença. Quando começar a funilar com o jogo decisivo de Libertadores, mais no final da temporada que já tá todo mundo desgastado, pode ser que esses pontos que o Palmeiras ganhe jogando mal, vamos dizer assim, façam a diferença lá no fim. Então, só parabenizar mesmo a equipe Alviverde. O Palmeiras que vai ter a semana livre agora para treinar, que não está na Copa do Brasil. Olha, fazia tempo que o Palmeiras, que o Abel não tinha uma semana livre. Não sei, olha, eu não sei nem se ele chegou a ter uma semana livre desde que ele chegou no Palmeiras, porque ano passado o Palmeiras chegou nas finais de todas as competições, Copa do Brasil e Libertadores, e o brasileiro disputou até a última rodada, obviamente. E depois no Paulista também chegou na final e então o Palmeiras era quarto e domingo, algumas rodadas no final da temporada passada foi até sábado, terça, quinta e 3 jogos na semana. E o Abel agora que tem essa semana para trabalhar a equipe para o Choque Rei contra o São Paulo no final de semana, que é uma prévia do que a gente vai ter para Libertadores, que é o jogo que todo mundo está esperando esses dois duelos. Então o Abel vai trabalhar a equipe, o São Paulo joga, tem o jogo da Copa do Brasil, então dependendo do resultado do primeiro jogo agora, talvez até poupe no final de semana, pensando no segundo jogo da semana que vem. Mas aí a gente vê mais para o final da semana, a gente vê como que vai ser esse primeiro jogo do São Paulo contra o Vasco. O Palmeiras não joga, então depois de muito tempo o torcedor alviverde vai ficar uma semana inteira sem ver o Palmeiras durante a semana e se prepara para o jogo contra o São Paulo. Se não Vamos me engano, falar. o Palmeiras é o time que mais jogou em 2021, né? Porque pegou Libertadores, pegou Mundial, pegou final de Copa do Brasil, já emendou com a temporada de 2021. É o time que mais jogou, não é? É o time que mais jogou. No mundo inteiro, o Palmeiras é o time que mais jogou. Eu acho que o Palmeiras, a gente está na metade do ano. Se eu não me engano, hein? Eu acho que o Palmeiras já está beirando os 60 jogos nessa temporada, nesse ano. E ainda tem metade do campeonato inteiro pela frente e os outros, né? Vai, É. vai ser um ano bem desgastante mesmo pro elenco.
Talvez até isso explique a queda de rendimento, né, em alguns jogos. É isso aí. Mas essa semana o Abel vai ter a semana para descansar o elenco, principalmente, também para trabalhar um pouco, né? Porque o Palmeiras é um time que não treina. O Palmeiras é aquele famoso treino de vídeo, treino de lousa, porque não tem tempo para treinar campo. É só aquele coletivo mesmo, e recuperação. E o trabalho do Abel é mais no psicológico dos atletas e passando material para eles assistirem, material tático na sala, mas não no campo. Mas vamos falar agora do Corinthians, né? A gente abriu o programa falando do Corinthians, dessa vitória do Corinthians. O Corinthians que no primeiro tempo fez 2-0, abriu 2-0. Muitos achavam que seria uma vitória tranquila do time paulista, mas no segundo tempo acabou levando o empate num gol de cabeça, não sei se foi gol contra, uma bola que bateu ali e entrou. E no finalzinho ainda teve tempo para um sufoco que, na verdade, não foi tanto, mas é aquela coisa, né? Se leva um golzinho ali no final, é como se fosse uma derrota. É, foi mais uma partida também muito ruim do Corinthians, mais uma vez um time inofensivo, um time muito apático. Pô, conseguiu fazer os dois gols, legal, mas assim, podia ter entregado muito mais. Eu diria que os dois gols foram muito mais assim, sorte, foram assim, jogadas pontuais que deram certo do que algo que o Corinthians foi construindo ao longo do primeiro tempo. Porque o Corinthians não construiu. Até o primeiro gol, se você pegar o jogo, não tinha tido nenhuma chance clara do Corinthians. Também não tinha tido do Cuiabá, mas o Cuiabá é uma equipe muito limitada. E acabou achando aquele primeiro gol, deu certo. Os dois gols foram bem bonitos, foram bem participativos, né? A jogada foi bem trabalhada. Destaque até para o Rony e para o Adson, né? O Rony fez o primeiro gol com assistência do Adson. E no segundo, o Rony deu um belo corta-luz para o Adson fazer o segundo. Mas foi um jogo que o Corinthians poderia ter rendido mais. O Silvinho tem muito essa ideia de fazer o resultado e gostar de sofrer e saber sofrer, o que eu acho que é um erro, porque na metade do segundo tempo, uma bobeada do Cássio, o gol contra que para mim foi o gol contra do Fábio Santos, acabou reacendendo um jogo que já estava morno, um jogo que já estava tranquilo para fazer o resultado, levar o resultado para casa, e poderia sim ter se complicado. Falando agora especificamente do trabalho do Silvinho, o Silvinho atinge seu 15º jogo no comando do Corinthians, e acho que já tem há uns 3 jogos atrás o time estagnou e vem apresentando alguns sinais de regresso, porque é aquela história que eu comentei no último vídeo. Ele é muito conservador e até um pouco ultrapassado com algumas ideias, apesar de ser um treinador novo. Eu acho que falta um pouco de coragem nele em determinados jogos para vencer, né, para botar o time para cima. E ele, além de ser muito teimoso, ele não parece que ele não tem a leitura ideal, a leitura correta do jogo, porque ele sempre mexe muito mal na equipe, quando não escala mal também. Então, vai chegando um trabalho aí que dava até para dizer que era promissor, que dava para crescer. Aparentemente, eu estou vendo que já é um trabalho que é abaixo da média, bem mais ou menos, deixando muito a desejar, sim, o trabalho do Silvinho. Claro, o elenco não é essas coisas, chegou os reforços agora, mas eu acho que dentro do que o Corinthians tem, dava para render mais. Dava para apresentar um futebol melhor, principalmente contra esses adversários que brigam para não cair, como é o caso do Cuiabá. Isso é uma das principais reclamações que eu venho vendo da torcida do Corinthians, que é justamente essa questão de recuar muito o time, de conseguir o gol e se fechar, e aquela coisa do saber sofrer, do esperar o adversário, do tentar uma bola no contra-ataque para matar, mas recuar demais, que é um pouco o que o São Paulo tentou fazer também contra o Flamengo. E se você não tiver realmente um esquema defensivo muito ajustado, com uma transição muito rápida para matar o jogo em um contra-ataque, geralmente acaba não funcionando. E a outra coisa que o pessoal reclama muito é justamente que ele mexe mal na equipe, né? Que ele tira cara que tá bem, que ele coloca um cara que a torcida já não gosta, ou senão que as substituições dele ele recua demais o time, que ele sempre vem mexendo mal na equipe. E o Corinthians, que a gente tinha comentado já na outra rodada, agora tem uma sequência bem difícil até o final do campeonato, do primeiro turno, desculpa. O Corinthians, se confirmar que pega o Flamengo, Santos, Ceará, Atlético Paranaense, Grêmio, e aí na última rodada do primeiro turno é um jogo mais fácil, que é o Juventude em casa. Mas esses próximos 5 jogos é só pedreira, é realmente um teste para o time do Silvinho, para ver realmente até onde esse trabalho está
e até onde o Silvinho consegue levar a equipe do Corinthians. Eu acho que é que o Grêmio tá numa fase mais ou menos, o Ceará também tá mais ou menos, e tem o Juventude como último jogo do turno. Se o Ceará e o Grêmio tivessem consistente como foram nos últimos anos, eu acreditaria que o Silvinho não terminaria o turno no comando do Corinthians. Porque, sinceramente, contra o Flamengo, se adotar essa postura faz um gol e recua, vai tomar goleada. Assim como o Flamengo vem dando goleada no Corinthians em todos os últimos campeonatos brasileiros, desde 2019, desde 2018, na verdade. E vai tomar goleada, não tem como. Uma coisa é você chamar o time do Cuiabá para cima, e outra coisa é chamar o time do Flamengo para cima. Aí vai pegar o Santos, que é clássico. O Santos vem jogando bem é lá na Vila. O Corinthians sofre muito para jogar lá na Vila. A cada 10 anos ganha um, dois jogos na Vila. E então, assim, vão ser jogos difíceis, apesar dos reforços estarem previstos para estrear contra o Santos. Leva ainda mais uns 3, 4 jogos para eles engrenarem, pegar ritmo de jogo. E assim, as 4 vitórias do Corinthians foram contra Sport, Cuiabá, Chapecoense e América Mineiro. Só os times que brigam lá de baixo para não cair. Ainda enfrentou confrontos que dava para ter ganhado. Por exemplo, o São Paulo, que estava num momento muito ruim. O Inter, que também estava num momento muito ruim. O Fluminense, que o Corinthians jogou muito bem e acabou cedendo o empate para o Fluminense, estando jogando com um homem a mais. Então é um trabalho muito inconsistente, um trabalho muito irregular e que eu não estou muito esperançoso para essa sequência, não. Foi bom que ganhou do Cuiabá, que somou aí 3 pontos, mas essa sequência vai ser complicada para o torcedor corintiano e corre risco até do Silvinho não permanecer no cargo até o segundo turno do Campeonato Brasileiro. E eu ia falar realmente sobre os reforços, né? Por causa que agora o próximo jogo já é dia 1º de agosto contra o Flamengo, que é no domingo, e eles já estariam liberados para a estreia. Então a previsão de estreia do Juliano e do Renato Augusto é para o jogo contra o Santos. Isso, contra o Flamengo ainda não dá para estrear por causa daquela questão jurídica, que tem que esperar a janela abrir para inscrever os jogadores. Então, contra o Flamengo, apesar de ser no dia primeiro, está descartado. E Ah, aí é a verdade. previsão disso é por conta disso, não é nem pela questão física. Eu acredito que a questão física pegue mais no Renato Augusto, né, que não joga desde o ano passado. O Juliano ainda jogou até o começo de maio, se não me engano, estava jogando. Fez o último jogo dele lá pro final de abril, começo de maio, pelo Istanbul Basaksehir. Mas a previsão de estreia é contra o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Então, assim, é um jogo complicado e não é um jogo que eu espero que eles vão entrar e já vão mudar, trazer um brilho para o time do Corinthians. E se estrearem, né, tem a questão física do Renato Augusto, então tem todo esse processo ainda até eles se adaptarem e encaixarem de fato no time. Então, assim, se a esperança do torcedor é os reforços, o Silvinho vai ter que dar um jeito de se agarrar nesses próximos 3, 4 jogos para buscar um empate, tentar não perder de muito feio, tentar dar uma mexida aí no time para pelo menos manter um clima estável para os reforços estrearem com mais tranquilidade. Beleza. E para finalizar o Corinthians e falando em reforços, Roger Guedes, que provavelmente deve ser anunciado essa semana, né? Até sábado, domingo. Ele que conseguiu a liberação do Shandong Luneng lá da China. E agora parece que teve uma live no Instagram aí que ele já deu vários indícios que já é jogador do Corinthians. Fez até uma provocação, Palmeiras já vem criando uma rivalidade. E não sei até onde é bom essa rivalidade, né? Porque o Corinthians ultimamente não tá numa época que vem ganhando do Palmeiras, né? Então é mais uma inflamação pro Palmeiras, pro jogador do Palmeiras contra o Corinthians. É, Vamos agora, mas vai ser jogador do Corinthians, né? Até domingo, toca a sirene lá no jogo CT Joaquim Grava, lá no Parque São Jorge. primeiramente tem que lembrar também que o Roger Guedes era jogador do Palmeiras, né? Então é foda. O cara era palmeirense, vai jogar no Corinthians, já fico meio assim. Eu, particularmente, não gosto dessas gracinhas de Instagram. Porra, mano, é muito jovenzinho, tá ligado? É muito coisa de geração Nutella fazer isso. E assim, não tá, ninguém sabe se tá fechado ainda ou não. Tudo indica que tá, mas o cara também não fala. Fica tipo, quando o Corinthians contrata jogador bom, toca sirene, vai tocar sirene pra você lá, é o Mundial do Palmeiras. Puta coisa de retardado. Mas ele conseguiu a liberação do clube dele na China e tudo indica que vai vestir a camisa do Corinthians.
pela experiência que a gente tem, quando começa com muito hype, assim, começa com muita gracinha, o jogador ou não vem, ou quando vem não atinge a expectativa. Porque tá parecendo que vai contratar o Cristiano Ronaldo. E não é o Cristiano Ronaldo, é o Roger Guedes. É um puta jogador, e se jogar o que jogou no Palmeiras, na China e no Galo, tem tudo para agregar o elenco. Mas eu prefiro o jogador que chega quietinho, sem muito barulho, que nem foi o Renato Augusto, o Juliano. E aí prova dentro de campo a qualidade, não ficar. Porque o que importa mesmo é dentro de campo, é o cara honrar a camisa dentro de campo, não ficar fazendo, postando indireta pro rival, sendo que o cara já vestiu a camisa do rival também. E falando um pouco da parte financeira, o jornalista Jorge Nicola, essa semana, falou as informações dele, né? Aí eu estou falando das informações dele, que o Corinthians, o Roger Guedes é o maior salário da história do Corinthians. O maior salário da história que o Corinthians já pagou para um jogador, que os vencimentos deles vão ser na casa de 1,5 milhão de reais por mês, somando o salário, direitos de imagem e as luvas, que como eu já tinha falei no grupo, né, com vocês, eu vou falar aqui pro pessoal agora, as luvas, normalmente o jogador que estão livre assim não são baratas, né, ainda mais jogador que tem um valor de mercado alto, porque aí ele tá com o passe dele, ele pode vender o seu passe, obviamente que é mais barato do que você chegar num clube. Roger Guedes mesmo é um jogador de 40, 50 milhões de reais, que é o que ele foi vendido pro Shandong, um pouco mais até. Mas o Corinthians deve ter pagado menos. E essas luvas são diluídas durante o tempo de contrato. Então, somando essas luvas diluídas durante o tempo de contrato, o salário e os direitos de imagem, 1,5 milhão por mês ele vai custar os cofres do clube alvinegro. E Juliano e Renato Augusto, cerca de 1 milhão de reais por mês também, somando essas três coisas. Então, o Corinthians agrega 3,5 milhões de reais por mês na sua folha salarial. O Corinthians tinha, segundo informações do clube, feito uma redução de 4 milhões mais ou menos, agora já praticamente já cobre essa redução, mas com três jogadores que na teoria vêm para ser titular e para decidir. Eu cheguei a ver, pelo que a diretoria falou, teve essa notícia aí de que era 1,5 milhão, eles negaram e disseram que não é tanto, que o Corinthians nem tem dinheiro para pagar tudo isso para um jogador. Mas é difícil acreditar e confiar nessa diretoria. Em relação ao que a gente conversou no grupo, foi o que eu te falei. Se dependesse de mim, não traria nenhum jogador esse ano, porque assim a temporada já praticamente acabou para o Corinthians. Tá sofrendo um pouco no Campeonato Brasileiro, mas tudo indica que não seria rebaixado e também não ia pegar algo Libertadores, algo grande. Então, o foco seria realmente tentar conter as dívidas, né? Reduz aí o quanto der de salário esse ano até o final do ano. E aí, no começo da temporada, ver o que faz. Se troca treinador, se traz algum nome pontual, se pega alguém livre no mercado, porque aí já teria passado um ano inteiro reduzindo o salário, um ano inteiro, né, tentando abater um pouco a dívida. É claro que o time precisava de reforços e os jogos mostram isso, o desempenho pífio que o Corinthians vem apresentando. Mas talvez gastar tanto dinheiro assim já de imediato seja um pouco arriscado, porque eu tenho muito medo do Corinthians seguir o caminho do Cruzeiro, o caminho do Botafogo. Então, por mais que sejam reforços de peso que mudem o patamar do Corinthians, pode ser que dentro de campo eles não atinjam o que está esperando e que daqui uns 2, 3 anos tenham quebrado totalmente o orçamento do clube. Vamos torcer para que tudo isso seja dentro do planejado e que não esteja sendo nenhum equívoco da diretoria. Eu vou passar aqui para o pessoal a minha visão, que eu já passei para vocês no grupo. Eu acho que a diretoria do Corinthians dois, na verdade são três pontos que eu acho que eles pensaram. O primeiro, mais improvável, mais a ser pensado. Primeiro eu vou dar o contexto. O Corinthians nessa temporada, desde o começo, não vem tendo um grande desempenho. O Corinthians foi eliminado no Campeonato Paulista em casa pelo seu maior rival, o Palmeiras, em um jogo que foi 2-0 para o Palmeiras, mas poderia ter sido mais, um jogo que o Palmeiras venceu tranquilamente. Aí na Sul-Americana, eliminado na primeira fase. Copa do Brasil, eliminado logo no começo também, acho que na terceira fase. Aí começa o Brasileiro, o Corinthians, apesar de estar no meio de tabela, mas naquele começo era um meio de tabela mais olhando para baixo do que olhando para cima. E aí entra os três pontos que eu falei. O primeiro ponto é o medo do possível rebaixamento, que apesar de eu também não acreditar que o Corinthians seria rebaixado com esse time que já tem, mas é aquela coisa, vamos arriscar? Ou vamos trazer três caras que eu acho que vão resolver e não vão deixar isso acontecer?
Porque, ao contrário do que era quando o Palmeiras foi rebaixado em 2013, 2012, o Corinthians foi rebaixado em 2008, em 2007, desculpa, hoje os clubes que caem têm uma redução muito grande na sua receita. Não é igual àquela época. Aquela época, quando o clube caía, quando era clube grande, a TV e a CBF mantinham o mesmo valor que eles recebiam durante um ano que ele estivesse na Série B. Então dava para eles continuarem com um elenco de Série A, com um elenco muito acima dos outros de Série B, pagando suas despesas e continuando. Hoje em dia, e para subir, até por, inclusive todos subiram. Teve só, acho que só o Fluminense que não subiu, mas aí é uma história que eu nem sei direito. Mas todos os grandes que caíam subiam. Agora não, totalmente diferente. Você vai cair para a Série B, meu amigo, você recebe 200 milhões aqui, você vai receber 8 lá. Você vai receber o que um time de Série B recebe. E aí tem o caso de acontecer igual o Cruzeiro. Você cai, você já está endividado, você já está ferrado, você não vai receber nada, você vai ter que montar um elenco fraco, um elenco de Série B e vai ficar na Série B. E vai se acostumar a ser um time de Série B. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a diretoria do Corinthians teve um certo receio e resolveu trazer esses investimentos. O segundo é Libertadores. O Corinthians, como todo mundo já sabe, não é segredo para ninguém, é um clube totalmente endividado e uma das maiores receitas que os clubes brasileiros têm é justamente a Libertadores. E agora, com a volta iminente do público aos estádios, eu acho que não sei, talvez dentro de um mês, 2 meses, 3 meses, mas até o final do ano vai ter público nos estádios de volta. E aí o Corinthians também precisa ter um atrativo, né? Apesar da torcida corintiana ser uma torcida bastante fiel, como o próprio nome já diz, comparece, mas quando você está num time no meio de tabela, um time que não encanta muito, vai 20, 25, 30 mil pessoas na arena. Agora, se você tem um time que empolga, um time que está brigando por coisas lá em cima, é para dar 40, 45 mil pessoas. Então, eu acho que são essas. E aí é receita para o clube também. Mais uma vez, o clube está endividado. Então, na minha visão, são esses 3 pontos que eles pensaram: medo de Série B, querer pegar uma competição, a Libertadores, tá na Libertadores o ano que vem, que aí entra, além do ingresso, direito de transmissão, o clube ganha bastante dinheiro com Libertadores, premiação da própria Comebol. E por último, essa questão de trazer a torcida para ter um time forte que empolga a torcida. E aí é uma jogada que ele fez: vamos investir. É arriscado, porque vai que chega no final do ano e você não pega a Libertadores também. E aí você tá com essas contas aí de 3,5 milhões por mês a mais, ou tá um pouco menos, talvez, mas com uma folha salarial maior e sem a renda que você estava esperando. A diretoria do Corinthians agora tem que rezar para chegar em dezembro, o clube tá pelo menos entre os seis e jogando um futebol que empolga a torcida. Essa é a minha teoria. Eu até eu concordo com você, eu acho que tudo isso faz muito sentido. Eu só acho que é errado a diretoria, né, querer meter os pés pelas mãos, tipo, gastar dinheiro que não tem para pensando nesse cenário. Porque, assim, de fato, eu não acho que o Corinthians ia cair. Poderia até correr um risco lá, flertar em algum momento, mas não acho que ele ia cair. E ninguém esperava o reforço, primeiramente. Tipo, ninguém estava esperando o reforço, todo mundo sabe da situação financeira do clube. E também todo mundo já estava conformado que o ano acabou e que o Corinthians não ia pegar Libertadores nem nada. Então, já que, tipo assim, o ano estava perdido, principalmente pelo primeiro semestre, muito ruim sob o comando do Wagner Mancini, que foi eliminado muito precoce de Sul-Americana, de Copa do Brasil, ainda foi o Silvinho, mas, tipo, o primeiro jogo do Silvinho, o Mancini era totalmente freguês do Palmeiras, você via no olho do Mancini que ele tinha medo de enfrentar o Palmeiras, e era ridículo isso. Então, tudo isso pesou para o Corinthians estar nessa situação. Eu acho que a diretoria talvez não precisasse gastar todo esse dinheiro até talvez não tenha. Até porque, mesmo com os reforços, eu acho que o Corinthians não vai pegar a Libertadores. Eu tenho esperança que talvez eles estejam pensando na próxima temporada. Tipo assim, já deu tudo errado essa temporada, vamos trazer uns caras para encorpar para a próxima. Aí tudo bem. Mas se isso não estiver sendo controlado, a conta vai chegar em breve e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Vai virar um Cruzeiro, vai virar um Botafogo, ou vai ficar um time aí que vai perder totalmente a força, vai ficar sendo um time de segundo, terceiro escalão do Campeonato Brasileiro. Não sei, vamos esperar agora para ver. Boa. Vamos encerrar Corinthians então. Falamos bastante de Corinthians, falamos da parte financeira do clube, reforços e na parte do campo. E vamos passar rapidinho aqui sobre os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Se você tiver algum comentário especial depois que eu terminar, você pode fazer. E a gente vai para a Copa do Brasil para encerrar o programa de hoje. O Grêmio empatou em casa com o América Mineiro. O América Mineiro, nossa, amassou o Grêmio lá dentro da arena do Grêmio.
Se tinha um time que merecia vencer, era o América Mineiro. O Grêmio jogando recuado totalmente, abriu o placar, mas depois foi lá para trás contra o América Mineiro em casa e mereceu o empate, talvez até a derrota. O Galo fez 3-0 no Bahia, os três gols no segundo tempo. É aquilo, tem que vencer. Tá brigando por título, tem que vencer. E venceu e segue na cola do Palmeiras, 3 pontos atrás. O jogo que era talvez um dos mais esperados pelo pessoal aí, que era Fortaleza e Bragantino, o Fortaleza conseguiu vencer. Eu falei, Bragantino não aguenta, Bragantino vai ratear. Perdeu o jogador para a seleção olímpica. 1-0 Fortaleza. Fortaleza se consolida na briga pelo título até. Eu acho que não vai chegar também. Eu acho que é o mesmo caso do Bragantino. Não tem fôlego para aguentar o campeonato inteiro. Mas pulou um degrau para cima. O Bragantino estabilizou. Outro jogo foi Santos e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que é um time bem armado pelo Eduardo Barroca, ganhou do Santos de 1-0 na Vila Belmiro. O Santos amassou o jogo inteiro. Esse jogo eu assisti. Foi um massacre. O Santos cansou de perder gol, teve bola na trave, gol perdido sem goleiro. Mas é aquela coisa: ganha quem coloca a bola para dentro. E o Atlético Goianiense fez um grande resultado: 1-0 contra o Santos na Vila. Ganhar do Santos na Vila é muito difícil. O Atlético Goianiense, que é um carrasco dos times paulistas, hein? Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou do Santos, só perdeu do Palmeiras, goleada até do Palmeiras 3-0 em Goiás, mas os times paulistas, no geral, não têm se dado bem. O Inter, o outro time gaúcho, também muito mal, foi contra o Atlético Paranaense lá na Arena. Você até falou que acreditava realmente na vitória do Atlético Paranaense. Eu apostei no empate, mas o Atlético Paranaense realmente se impôs e fez o 2-1 no Inter, que agora só tem o brasileiro e pelo jeito vai ser o brasileiro contra o rebaixamento. Sport e Ceará, o jogo ruim da rodada, 0-0, não tem nem muito o que falar. E ontem, já falamos do jogo do Corinthians, o Juventude ganhou da Chapecoense. A Chapecoense é um caso a ser estudado, hein? O Jair Ventura tem 14 jogos, não tem nenhuma vitória, eu acho que são 10 ou 11 derrotas. Não sei por que estão segurando ainda, a Chapecoense já caiu. E aí, tem algum comentário sobre todos esses jogos que eu passei? O que Ah, que mais chamou a atenção? E depois a gente já parte para a Copa do Brasil. primeiro eu vou destacar os dois clubes do Sul, né? O Grêmio e o Inter. O Grêmio eu venho reforçando várias vezes que o Filipão o cara é figurão, o cara dá choque em vestiário, é muito respeitado, tal. Pô, legal. Não acho que o Filipão é capaz de fazer o time melhorar dentro de campo, porque o que importa é dentro de campo. Dentro de campo já faz muito tempo que o Filipão não faz um trabalho bom, apesar de ter sido campeão brasileiro com o Palmeiras em 2018. Então, assim, o Grêmio tá aí, não tá apresentando nenhuma reação, foi eliminado da Sul-Americana, dentro de campo jogando muito mal, foi amassado por um time que briga para não cair dentro de casa, coisa que nem o Corinthians fez. O Corinthians ganhou do América com certa tranquilidade até no começo do campeonato. Então é um time assim que tá na hora de começar a abrir o olho e refletir o que fazer. Porque o Grêmio, ao contrário de Inter, ao contrário de Corinthians, não tem problema financeiro, não tem crise política, tem um elenco bom, um elenco que não era para estar nessa situação, e se cair vai ser assim um tremendo desperdício, vai ser muito dinheiro jogado fora, vai ser assim uma chance muito grande que o Grêmio vai estar perdendo. Se cair não, né? Mas só de ficar brigando na zona de rebaixamento até o final do campeonato vai ser um grande desperdício, uma grande oportunidade jogado fora pelo Grêmio. E pelo Inter é aquilo que a gente já vem falando, né? Tá em crise, tem problema financeiro, a troca de técnico parece que não deu muito certo, a Aguirre piorou o time, conseguiu ser eliminado pelo Olímpia do Paraguai, o fraquíssimo time do Olímpia, e aparentemente é um time que vai ficar também brigando ali, flertando com o rebaixamento por mais um tempo no campeonato. Vou te parabenizar que você realmente disse que o RB Bragantino não ia durar até o fim do campeonato, e tá aí, eu acho que agora já descarta a possibilidade de briga pelo título. O Hulk, mais uma vez, sendo decisivo pelo Galo. E sobre os times que brigam ali para não cair e que subiram, né? Chapecoense tá aí sofrendo bastante. E a Chapecoense foi campeã da Série B, né, no ano passado e é praticamente tá rebaixado já esse ano. Enquanto o Juventude, que se não me engano foi subiu em quarto lugar, né? Pegou a última vaga de acesso, tá aí o mais tranquilo desses clubes que subiram e tá conseguindo ter resultados interessantes, né? Ganhou do Flamengo, ganhou do Grêmio. Então é só interessante, né? Analisar esse caso. O time que foi campeão tá já praticamente rebaixado e o último time que subiu tá com mais tranquilidade nessa Série A.
Boa, o Juventude lá no Jacone é forte. Vamos partir para a Copa do Brasil agora, rapidinho. Vamos falar, passar todos esses primeiros jogos aí. O jogo de volta já é semana que vem. E vou falar os jogos e aí você fala quem você acha que vai classificar já. A gente já vai falar de quem que acha que vai classificar. Se o cenário mudar nesse primeiro jogo, se tiver algum resultado muito surpreendente, segunda-feira ou terça-feira da semana que vem, aí no próximo programa, a gente pode mudar o nosso prognóstico. Mas vou falar primeiro aqui de Criciúma e Fluminense, é um jogo que já está acontecendo nesse momento que a gente está gravando. O jogo está sendo lá no Heriberto Rios, lá em Criciúma, e o Criciúma está ganhando de 1-0 do Fluminense. Eu acho que o Fluminense vai se classificar, talvez empate ou vire o jogo de hoje, mas mesmo se não acontecer, eu acho que no Maracanã, na volta, o Fluminense faz o resultado e passa de fase. Eu acho que o Fluminense é mais time para classificar, mas eu vou ser ousado, eu vou dar o meu palpite no mestre Paulo Baier e acho que o Criciúma vai classificar, vai eliminar o Fluminense. Criciúma que já foi campeão da Copa do Brasil, né? Se eu não me engano, até o comando do Filipão. Se eu não me engano, mas já foi campeão. E vamos O agora Criciúma falar. já eliminou o time de Série A, né? Eliminou o América. Eliminou o América, é. Será que o Criciúma vai ser a grande surpresa dessa temporada na Copa do Brasil? Mas vamos para o próximo jogo, que é hoje, ainda na terça-feira, às 21h30. Vitória e Grêmio, o primeiro jogo hoje no Barradão, a volta na Arena do Grêmio, né? Eu ia falar Olímpico, saudoso Olímpico, que hoje está abandonado. Mas o jogo é na Arena do Grêmio. E eu acho que o Grêmio passa, apesar de tudo, o Filipão, não sei, eu acho que o Filipão é copeiro, eu não consigo achar que o Grêmio vai ser eliminado pelo Vitória. O que que você acha? Que é o Vitória, né? O Vitória também não oferece muito risco, é até um time que tá mal na Série B. Que eu acho que vão ser dois jogos muito chatos, eu acho que o jogo de hoje vai terminar empatado, mas o Grêmio vai conseguir classificar. Boa. Vamos, próximo jogo, amanhã às 19h15, Santos e Juazeirense. Juazeirense talvez seja o time mais fraco dessa oitava de final, né? Santos e Juazeirense na Vila Belmiro. Eu acho que o Santos mata já o jogo aqui e, e o Santos vai passar para mim sem dificuldades. O time do Santos é muito forte ali na Vila, né? Principalmente contra um clube como o Juazeirense, né? Um clube de bem abaixo escalão, né? Então eu acho que o Santos também classifica sem muita dificuldade. Boa. Vamos para talvez o jogo mais esperado, é o jogo entre dois times grandes, São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco, primeiro jogo amanhã às 21h30 no Morumbi. O outro jogo é lá em São Januário na semana que vem. Ai, ai, eu não sei, eu acho que eu vou de São Paulo por causa que o Crespo tem se mostrado ser um treinador que no mata-mata tá dando certo, mas com essa chegada do Lisca no Vasco, muito difícil. Eu acho que vai para os pênaltis, e nos pênaltis vai dar São Paulo. Olha, eu vou até dar um braço a torcer, que você sabe que eu vivia criticando o Lisca, falando que ele é ruim, mas ele fez um baita trabalho no América, conseguiu chegar à semifinal da Copa do Brasil, do Campeonato Mineiro, da Série B, por pouco não foi campeão. Então, teve um início muito interessante no Vasco, um clube também que pouca gente acreditava que conseguia reacender, né, que conseguia recuperar. E assim, até falando um pouco do São Paulo agora, que eu esqueci de falar no começo do programa, o São Paulo tem uma sequência aí de dois jogos muito perigosos, porque se não ganha do Vasco agora e perde para o Palmeiras no fim de semana, que é o que tudo indica que vai acontecer, porque o Palmeiras é favorito, já joga aí uma pressão muito grande do Crespo e complica de novo a situação. Eu acho que o Vasco vai se classificar. Não vou dar palpite dos jogos, porque é difícil mesmo, vão ser jogos difíceis, vão ser jogos duros, mas eu acho que o Vasco se classifica. Boa. Próximo jogo é um jogo que aconteceu esse final de semana. O Bahia permanece em BH, levou 3-0 no Brasileiro. E o primeiro jogo é Galo e Bahia, amanhã também às 21h30. Eu acho que o Galo vai classificar. Eu acho que não vai ser fácil, não. O time do Bahia não é um time ruim, mas o time do Atlético, tecnicamente, é bem superior. E não acho que não mata a partir da manhã, não, mas eu acho que nos dois jogos classifica. Eu também acho que o Galo vai conseguir se classificar e não vai sofrer tanto. Claro, um confronto difícil, o time do Bahia é um time interessante, mas o Galo é amplamente superior, então o Galo classifica. Beleza. Dia 29 às 16h30, temos Fortaleza e CRB. Fortaleza, que é um dos times que melhor joga no Brasil hoje. Eu acho que não dá para o CRB, não. Eu acho que Fortaleza, o primeiro jogo é no Castelão. Eu acho que Fortaleza não vai classificar com facilidade, eu não acho que vai ser fácil,
mas eu acho que também não vai ter grandes problemas, não vai ter muito sufoco, não. Fortaleza, para mim, vai estar na próxima fase. O CRB também passou apertado do Palmeiras, né? Passou dos pênaltis. Eu acho difícil o Fortaleza ser eliminado dessa. Então, coloca aí o Fortaleza se classificando. E para finalizar, dia 29 às 20 horas. Às 20 horas tem Flamengo e ABC. Eu acho que aí é o jogo com mais disparidade. O jogo é no Maracanã. Eu acho que é para o Flamengo enfiar 4, 5 já no primeiro jogo e poder poupar os jogadores no jogo da volta, porque o Flamengo também precisa descansar um pouco esse elenco. Então eu acho que o Flamengo mata o jogo já aqui no Maracanã. Eu também acredito que o Flamengo é amplo favorito. E assim como o Santos, acho que já vai conseguir fazer o resultado no primeiro jogo e com extrema tranquilidade para o segundo. Inclusive, eu acho que o Flamengo também é favorito para essa Copa do Brasil, hein? Renato gosta dessa competição. Eu acho que o Flamengo é favorito também. E eu tô botando muita fé no Atlético Paranaense nessa competição. Eu acho que o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo. Para mim, são esses três times que vão estar na semifinal. Se não se cruzarem antes nas quartas, que aí, obviamente, não tem como os dois chegarem. Mas para mim, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo, para mim, são os favoritos. Vamos, é isso, acabou o futebol brasileiro. Tem alguma coisa de mercado da bola aí? Eu vi que hoje deu a confirmação do Varane indo para o Manchester United. O Real Madrid que perde a sua zaga titular, a sua zaga tricampeã da Champions League. Sérgio Ramos no PSG, Varane no Manchester United. E o Manchester United vem fazendo grandes contratações, hein? O Solskjaer vai ter que colocar esse time para jogar na próxima temporada. Mas tem alguma outra contratação, alguma outra coisa que queira falar de mercado da bola aí para a gente encerrar? Bom, realmente só essa contratação, só, né, entre aspas, essa contratação do Manchester United. Eu não acho que o Varane é aquele jogador que foi campeão da Champions 3 vezes seguida com o Real Madrid, mas ainda assim é um grande zagueiro e pode agregar e muito para o United, que tem um problema assim na parte defensiva. Eu tenho ainda um pé atrás com o Solskjaer, porque não vejo ele também como o melhor nome para lidar com tantos jogadores estrelados assim, que nem está se formando o time do United. Mas já é uma esperança para o torcedor, né? Quem sabe em breve, aí nos próximos anos, a curto prazo, o time já não volte a ter a força que tinha na última, que teve, né, na última década. Em relação ao Real Madrid, eu acho que é natural, né? Essa transformação também já está na hora, né? De fazer uma reformulação no elenco, tirar esses jogadores velhos. O Modric também acho que logo precisa encontrar um substituto para ele, o Toni Kroos. E é natural, essas coisas acontecem, é o mesmo processo que está acontecendo com o Barcelona. É normal. Eu acho até que foi interessante o Real Madrid trazer o Ancelotti para de novo, né, trazer de volta, porque é um treinador experiente, é um treinador que teve muito sucesso no clube, e ele pode ser uma peça fundamental para esse início de reconstrução do Real Madrid. Então é isso, não tem o PSG, né, que está formando um baita time, pode surpreender nessa temporada, mas não tem muito o que destacar essa semana, não. Logo volta os campeonatos, aí dá pra gente dar uma palhinha do que pode acontecer. Boa, beleza. Então é isso. Tem algum destaque final aí para encerrar? Destaque final? Não sei, o Roger Guedes, talvez. Vamos ver, vamos ver. Talvez no programa de sexta-feira já tenha o anúncio oficial. Eu vi aqui um pouco antes de começar a gravar que o clube dele lá, o Shandong Luneng, o clube dele da China, Isso. inscreveu um brasileiro para um brasileiro, né, que no caso é um estrangeiro lá na China, para o lugar dele. Então, aparentemente, o clube realmente já não conta mais com ele, tudo indica que ele vai estar livre nas próximas horas. Aí, isso vai acertar ou não com o Corinthians, a gente revela no próximo programa. Boa, boa. Então é isso aí, rapaziada. Queria agradecer quem acompanhou aqui o vídeo até agora, até o final. Quem curtiu o vídeo, dá o like aí, dá o joinha aí. Comenta aí se você tiver alguma coisa que você queira que a gente fale, ou se você discorda da gente, concorda com a gente, deixa nos comentários aí. Se inscreva no canal para você receber os nossos vídeos. E se você tiver algum amigo, algum colega, algum parente que gosta de futebol, que curte trocar essa ideia de futebol, manda o canal para ele, vai que se ele curte também, aí ele começa a acompanhar a gente também.
Mas muito obrigado quem acompanhou até aqui. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Sexta-feira estamos de volta para mais um Delírio Futebolístico. Valeu, tchau.